Olá a todos, sou Rodrigo de Mello e no vídeo de hoje nós iremos aprender a trabalhar com o Shader Editor, o editor que permite a criação de materiais no Blender. Pois bem, então, inicialmente, antes de fazer qualquer tipo de acresção de materiais, nós vamos aqui em Edit, Preferências, e nós iremos habilitar um add-on chamado Node Wrangler. Então, vem aqui em Node Wrangler, o habilite e depois feche o painel aqui de preferências. Bem, então, basicamente, para acessar esse editor, você pode fazer isso de duas formas. A primeira, você divide aqui a janela e vem aqui no alterar o tipo de editor da 3D View para o Shader Editor, ou então utiliza o atalho Shift F3. Pois bem, nós podemos, então, selecionar o nosso objeto e clicar em New para adicionar um novo material. Mas antes, eu falei que haviam duas formas, né, de acessar aí o editor de materiais. A segunda é vindo em Shading. E aqui em Shading, nós também temos um workspace completo para trabalhar com materiais. Mas vamos retornar aqui ao layout. Bem, então, selecione um objeto, clique em New e você automaticamente adicionou dois nodes. Node, basicamente, é uma representação, né, de uma parte de um material, né? Então, ele traz uma série de parâmetros. Existem diversos tipos de nodes, né? E eles têm uma série de parâmetros e que, em conjunto, nós podemos criar materiais complexos, como vidro, plásticos, metais e etc. Bem, então, basicamente, sempre que a gente cria um novo material, são adicionados por padrão esses dois nodes, o Principal BSDF e o Material Output. O Principal BSDF, ele permite que a gente crie uma gama muito grande de materiais, como metal, plásticos, materiais difusos e etc. Ele tem uma quantidade grande aqui de parâmetros. Nós podemos trabalhar com subsurface, color, que no caso seriam materiais que são atravessados por luz, como a pele humana, né? No caso, principalmente as nossas extremidades, como os dedos e as orelhas. Podemos criar também películas, tipo películas de pinturas, de verniz e etc. Bem, mas o nosso foco hoje não é criar materiais em si, mas aprender a manipular esses nodes. Bem, então, primeiramente vamos aprender a adicionar mais um node, né? Para adicionar mais um node, nós podemos dar o comando Shift A e abriremos então esse menu, né, que contém aqui diversos nodes agrupados por tipos. Tá? Então temos nodes aqui referentes a entrada, input, a saída, nodes de shader, que no caso são tipos de superfícies específicas, né? Tipo glossy, que é material brilhante, temos glass, que seria vidro, emission, material emissivo, diffuse, que seria material difuso, volumes e etc. Temos aqui nodes de textura, de cores, vetores, conversores, de script, de grupo, de layout, etc. Nós, em futuros tutoriais, iremos abordar cada um. Tá? Então, vamos adicionar aqui novamente Shift A e nós vamos, digamos aqui, adicionar um node do tipo Mix Shader. Vamos lá. Então, se eu não sei onde esse node está, no caso ele está aqui em Shader mesmo, né? Nós podemos vir aqui em Search, clicamos em Search e vamos aqui colocar aqui, por exemplo, Mix. Né? Coloquei só o Mi e ele nos dá aqui uma lista de possíveis nodes desejados. Então, vou escolher aqui o Mix Shader
e vou colocá-lo bem aqui. Bem, o Mix Shader, basicamente, ele nos permite misturar dois tipos de materiais diferentes. Materiais ou shaders, é a mesma coisa, né? Para que eu possa unir esse node ao Principal BSDF e também ao Material Output ao mesmo tempo, basta que eu pegue esse node, pressiono aqui o botão esquerdo do mouse e o arrasto até a ligação entre esses dois nodes. Automaticamente, ele será unido, né, aos dois. Tá? Veja que aqui eu não consigo ainda ver resultado algum da aplicação dos meus materiais. Isso porque eu não estou no modo de visualização de materiais. E mesmo quando eu clico aqui, olha, eu estou tendo alguns probleminhas de visualização. Deve ser algum bug. Bem, então eu estou aqui no Eevee, renderizador tipo Eevee. Eu vou mudar para os Cycles mesmo, tá? Bem, então feita essa modificação aqui para os Cycles, vou colocar aqui o GPU. Eu simplesmente vou adicionar um novo material. E como já aprendemos, damos o comando Shift A, né, para ter esse menu e acrescentar novos materiais, ou então simplesmente podemos vir aqui em Add. E em Add nós iremos clicar e escolher um novo node a ser adicionado. Eu vou escolher um node do tipo transparente, por exemplo. Então, aqui eu tenho um node do tipo transparente e eu vou uni-lo simplesmente colocando o botão, o cursor do mouse sobre esse socket, no caso aqui a saída, né, desse node, e arrastando ele aqui até a entrada do node Mix Shader. Então, eu consegui aqui simplesmente fazer a mistura de um node do tipo Principal BSDF com um node do tipo transparente. Nós podemos então aqui mudar a coloração, né? Fica a seu cargo. E, bem, nós podemos agora simplesmente organizar melhor esses nossos nodes. Nesse momento nós temos uma configuração de material muito simples, né? São poucos nodes sendo utilizados, mas dependendo da cena que você irá compor, nós podemos ter uma quantidade muito grande de nodes e a leitura, né, o entendimento desse material vai ficar difícil para quem o acessar, se a quantidade realmente for muito grande. Então, para evitar esses problemas, nós podemos simplesmente criar grupos ou agrupar os nossos nodes em frames, em quadros. Então, vamos primeiramente agrupá-los aqui em quadros. E para isso nós clicamos em cada um deles, mantenho aqui o Shift pressionado e vou dar o comando Shift P. Com o comando Shift P,
eu consegui criar aqui um frame, na qual eu posso inserir diversos nodes. Bem, nós podemos dar um nome a esse frame, vou dar aqui o nome de material, por exemplo, e um label é adicionado aqui à parte superior do nosso frame. Nós podemos modificar as cores desse frame, né? E sempre que você adicionar mais um node, ele vai se autoajustar, tá? Então, essa é uma forma bem interessante de organizar os nossos nodes. Podemos também criar grupos, que eu particularmente prefiro. Então, eu vou deletar aqui esse frame. Eu simplesmente clico em X, né? Seleciono ele e clico em X. E vou selecionar novamente esses 3 nodes. Eu posso simplesmente dar aqui um Alt A para desselecionar tudo. Eu venho aqui com a tecla B, né? E faço a seleção dos nodes que eu desejo. E vou dar o comando Ctrl G. Foi criado, então, um grupo. Quando eu clicar aqui na tecla Tab, eu saio desse grupo. Veja que a minha visualização aqui, olha, ficou muito mais simples. Eu criei um grupo, ele foi condensado aqui num pequeno node, e sempre que eu quiser adicionar mais nodes aqui, né? Vou colocar outro aqui do tipo Mix. Veja que eu posso até duplicá-lo, né? Aqui com o comando Shift D, eu posso criar aqui, ó, com facilidade outros grupos, e sempre que eu quiser acessar esse grupo, eu clico nesse pequeno ícone e posso fazer as modificações que eu quero aqui, ó. Estou retornando. Com a tecla Tab eu posso entrar e sair desses grupos. Eu seleciono o grupo que eu quero, clico em Tab, e para sair eu clico em Tab novamente. Eu posso nomeá-los também, né? Chamo aqui, sei lá, de grupo 1. Dou um Enter. Posso modificar a cor desse grupo aqui, sei lá, para azul. E por aí vai. Tá ok? Bem, então, um outro comando aqui importante. Como eu poderia deletar um node? Simplesmente eu seleciono esse node e clico em X, ou eu posso clicar em Delete. Tudo bem? Para desfazer um grupo, eu posso também ter 2 tipos de comando. Vou aqui em Shift A, vou em Group e vou em Ungroup, ou dou o comando Ctrl Alt G. Tá? Então, dessa forma, eu desfiz aquele grupo inicial. Para unir aqui novamente esse node ao Material Output, eu posso arrastar aqui, né, a saída até a entrada do próximo node, ou simplesmente eu vou dar o comando Shift Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse sobre este node. E automaticamente ele será unido ao node de saída. Se eu fizer o mesmo com esse outro, ele será unido. E se eu fizer com este, é ele que será unido. E assim por diante. Tá ok? Então esse comando também é muito interessante. Outro comando importante se trata da gente colapsar cada um desses nodes, ou seja, diminuir seu tamanho. Para diminuir o tamanho desses nodes, eu simplesmente posso vir nesse íconezinho aqui, nesse triângulo invertido, clicar nele, e os meus nodes vão ficar recolhidos, ocupando menos espaço, como você pode ver. Tá ok? Eu posso simplesmente também utilizar o atalho H, e ele colapsa automaticamente. Quando eu clico em H novamente, ele retorna à normalidade. Mas quando eu utilizo o comando Ctrl H, ele colapsa não de forma total. Ele colapsa apenas os parâmetros que não estão sendo utilizados. Os parâmetros que estão sendo usados, eles ficam aqui visíveis, tá? Então, para desfazer novamente, Ctrl H. Uma informação importante
que eu acabei não passando para você foi simplesmente que nós temos 4 tipos de sockets. O que seriam sockets? Basicamente, sockets são esses pequenos círculozinhos coloridos que representam entradas e saídas dos nossos nodes. Vejam que cada node ele pelo menos tem uma saída, ou pelo menos tem entradas. Tem nodes como o Principal BSDF que tem tanto entrada quanto saída. Tá? Então, cada um desses sockets ele pode receber nodes específicos. Então, sockets amarelos, eles recebem nodes de cor. Os cinzas recebem valores, ou seja, números. Os azuis recebem vetores. E os verdes, materiais. Bem, então, essas foram as principais informações que eu tinha para passar hoje. Para que o vídeo não se estenda muito, eu vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula nós já vamos aprender a trabalhar realmente com a criação de materiais e iremos aprender a utilizar Node a Node do Blender. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.